Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando nos falta sabedoria, passamos a buscar coisas que não passam de ilusões. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós aprendemos a reconhecer a presença de Deus através dos nossos sentimentos, nós começamos a ter um pouco mais de sabedoria e a capacidade de discernir entre o mundo espiritual e de compreender os nossos sentimentos. Quando nós não temos sabedoria, nós colocamos as nossas expectativas nas coisas, porque nós sentimos algo e esse algo ele não é bom. Porque a nossa mente ela está tomada pelo mal, pela natureza humana. Então, nós cremos que conquistando coisa, conseguindo coisas, a nossa vida ela iria mudar. O problema é quando que nós chegamos nas coisas que nós gostaríamos, quando os nossos sonhos eles se realizam, nós descobrimos o poder da desilusão. Porque nós buscamos as coisas iludidos e quando nós conseguimos essas coisas, nós percebemos que o sentimento dentro de nós, ele não muda. Então existe um processo de distração enquanto nós estamos tendo essa busca. E existem coisas nas nossas vidas que nós gastamos tempo demais, buscando coisas que não nos levaram a lugar nenhum e nós só vamos descobrir isso lá no final. Eu creio que cada um tem um sonho, tem uma vontade, tem um desejo, mas essa vontade e esse desejo parte da onde? É do coração de Deus, é da sabedoria de Deus ou é algo que você tem desde pequeno, algo que você gostaria, que você viu e gostaria de ter? Lembramos que o ver e querer é a inveja. Ah, mas é inveja, porque aquilo que Deus ele planejou para mim já está marcado. Quando eu começo a viver o meu propósito no Senhor, além de conquistar as coisas, eu encontro a satisfação, que é algo que não existe na ilusão. Sempre que nós buscamos algo e não está na vontade de Deus, depois de conquistar por algum tempo, aquilo torna a não fazer mais sentido. Aquilo passa a não fazer mais propósito dentro da nossa vida. E é por isso que a gente sempre vive buscando coisas, sempre acreditando que em algum lugar vai existir algo que possa mudar os nossos sentimentos. Quando nós não temos sabedoria, quando nós somos tolos, nós não acreditamos que isso é a falta de Deus, mas que é a falta de realização de pessoas ou de coisas. Se a gente vai lá em Eclesiastes 2, versículo 1 a 4, a palavra do Senhor ela diz assim: então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver, e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Então, quem está conversando conosco é atribuído a Salomão, o Eclesiastes, pela forma que ele fala, porque ele foi o maior rei em termos de recursos financeiros de Israel e o mais sábio. E ele fala demais sobre sabedoria. E é bem provável que Salomão tenha escrito no final da sua vida, porque reflete exatamente aquilo que nós sabemos, que Salomão se perdeu no meio dos prazeres, que ele buscou relacionamentos. Falamos disso um tempinho atrás, mais de 700 mulheres, mais de 300 concubinas, e isso fez que o seu coração se desviasse do Senhor. Ele não esteve satisfeito apenas de ser sábio, mas ele quis provar algo, ele quis fazer algo ainda maior, e isso foi a ruína dele. Então nós podemos olhar a vida de Salomão
e tentar entender por alguém que chegou lá e viu que o depois, que eu sempre pergunto, e depois? Depois não existe. Então ele começa dizendo: então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida. Que eu acho que é o que todo mundo faz na adolescência. Nós vemos todo mundo fazendo, queremos a nossa liberdade, queremos experimentar as coisas. Na grande maioria do tempo é isso que a maior parte das pessoas fazem, principalmente quem não cresce dentro de um lar cristão e até mesmo quem cresce nasce observando entre as grades que aquilo era o que ele gostaria de fazer. Por quê? Porque ele não está seguindo Cristo por uma escolha, mas por um hábito ou por um costume. E desse jeito não funciona. Desse jeito não dá certo. É a mesma coisa um cachorro que nasce preso dentro de uma casa, por melhor que seja todas as coisas que ele tem. A curiosidade que ele tem quando o portão está aberto de seguir lá fora, de poder fazer o que os outros cachorros fazem, de revirar o lixo, seja lá o que for, é a vontade que ele tem. Então nós sempre temos que entender que nós sempre vamos olhar além do lugar que nós estamos, porque nós somos eternos insatisfeitos, e achar que a grama do vizinho é melhor, que as coisas que os outros têm são melhores. Isso é o momento da insatisfação pela falta de sabedoria. Então o que transforma a minha vida não é se eu sou desde criança crente, mas se eu tive um encontro genuíno com Jesus. E isso passa por onde? Por eu ser pecador, por eu ter cometido erros, por eu ter me arrependido. Porque sem esse processo de arrependimento não existe conversão. Porque para que eu vou me convencer? Se eu não tenho sabedoria de entender os meus sentimentos, se para mim o morno está sempre bom, sem esquecer que o morno, Deus ele vomita. Então ele começou a se divertir e a gozar os prazeres da vida. E Salomão, nós podemos ter uma certeza que ele fez tudo até o ponto de aquilo se tornar quase um vício, até ele enjoar, porque ele tinha recursos, ele tinha condição, ele tinha o prestígio, ele tinha o poder, ele tinha a fama. Então ele tinha tudo o que era necessário para se perder e quis se perder. E no final o que ele nos diz? Mas descobri que isso também é ilusão. Então, mesmo depois dele ter buscado todas essas coisas, de ter sentido todos os prazeres, ele percebeu que aquilo não trouxe satisfação. E é justamente isso o processo de se iludir. É como se você tivesse uma água que você bebe e não passa a sede. É como se você tivesse uma ansiedade que não passa com o tempo. É como se sempre dentro de você estivesse esperando alguma coisa, buscando alguma coisa, querendo alguma coisa, e você não sabe o que é. No começo a gente acha que é a falta de sair, depois acha que é a falta de alguém, depois acha que é a falta de dinheiro, depois acha que é o problema de família, depois acha que é porque não tem um filho, depois acha que é porque... E a gente sempre vai estar transitando entre as insatisfações. E hoje nas redes sociais é pior ainda, porque você fica olhando a vida dos outros, imaginando que aquele sorriso é real, que aquela foto não tem nenhum filtro e que aquilo não foi posado, que não tirou 300 fotos para escolher uma boa, que o corpo não está virando de lado para achar a pose perfeita e nada. Você simplesmente quer se iludir e se ilude. E vive olhando a tua vida insatisfeito, achando que não é bom o suficiente, que não é bonito o suficiente, que se tivesse o corpo de uma forma, que se fosse de outro jeito e que não sei o quê. Então a gente sempre superestima. Olhamos para nós, mesmo na ausência de Deus, crendo que somos boas pessoas. Criamos fakes na internet, vigiamos a vida das outras pessoas, enganamos as pessoas propondo relacionamentos, porque dentro de nós a gente acredita que o problema é só o nosso corpo. Eu não tenho uma alma doente. E esse é o processo de ilusão, porque se você é capaz de enganar uma pessoa, você é capaz de quê? Se você é capaz de mentir, você é capaz de quê? De tudo. Porque se a verdade não está em você, a bondade também não está em você. Então, além de enganar os outros, você engana a si mesmo. E nós temos que começar a refletir sobre a nossa vida, sobre parar de pensar que isso é normal, que todo mundo faz. Se você quiser ir para onde todo mundo vai, você vai para o inferno. Porque se você não fizer nada com a tua vida para Deus, é para lá que você vai. E você já pode sentir isso. Os teus sentimentos estão acusando que algo não está bem. Você sabe que não está bem. Você sabe que o que está acontecendo não é o que você gostaria que acontecesse. Só que se eu não parar ainda para refletir, por que a minha vida chegou nesse ponto?
Daqui um pouco eu vou começar a buscar o prazer e a me divertir achando que isso é a solução. É o churrasquinho todo final de semana, antes era 6 cervejinhas, agora é 12, daqui a pouco é 18. Daqui um pouco a cervejinha não vai dar mais, você vai pôr um destiladinho, daqui um pouco não é o suficiente, é um cigarrinho, um vape, né, que é moderno agora, né? Cigarro não se acende, fica fumando fumacinha agora, saborizada, que gostosinho, né? Destruindo o pulmão, destruindo o corpo, porque não tem valor a vida, né? Vive na desgraça. Daqui um pouco não é o suficiente, daqui um pouco precisa passar mais tempo bebendo, vai buscar uma maconha, vai buscar outros tipos de entorpecente, daqui um pouco tá tomando outras tranqueiras. Por quê? Porque quando nós não sentimos nada, nós precisamos de drogas para sentir as coisas. Então a nossa vida passa a ser controlada por essas coisas. Só que o dia depois, sempre vem o depois. Depois que a ilusão passa, vem a ressaca, vem a bad, vem os dias que você fica se sentindo mal, até que o teu corpo se cura de novo e você está pronto para mais uma. E assim vive, de final de semana em final de semana, até que o final de semana se torne a semana. E às vezes isso seja distante da tua vida, mas cada um se ilude de uma maneira. Uns fazem isso comendo, outros fazem isso fazendo fofoca, reclamando, brigando, discutindo, exigindo. Cada um sofre a sua maneira, mas todo mundo está sofrendo pela falta de sabedoria e pelas ilusões que o diabo coloca na mente. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice. E tem gente que adora viver brincando. É o pessoal da brincadeirinha. Elas fazem isso para que os outros não possam perceber que o coração delas está triste. É sempre rindo, sempre tentando fazer alguém rir, sempre divertindo. Isso é uma pessoa engraçada, é uma pessoa triste. É uma pessoa amargurada. É uma pessoa que não tem coragem de parar para falar a verdade um dia. É sempre brincando, sempre brincando. Tem gente que morreu rindo por ter uma vida infeliz. A única coisa que tinha era isso. E Salomão diz, olha, isso é tolice. Isso é ser tolo. Da mesma forma que uma mulher tola destrói uma casa, um homem tolo destrói uma vida por só querer rir. Só querer buscar o riso. E de que o prazer não serve para nada. E a vida do homem é isso, é buscar um motivo para ficar rindo, senta com os amigos numa mesa, põe a nossa querida estátua no meio, né, para cultuar, para que todo mundo que não sente nada de bom possa sentir, para que o álcool possa destilar o sangue dessas pessoas e ficam ali buscando prazer, só os zoinhos, assim, ó, só filmando, só procurando aonde vai subir o cavalo, né? E vive só disso. E hoje em dia tá bom as coisas, né? Para pegar uma doença, para passar uma doença, né? Tá bem, o ser humano ele tá bem limpo, né? Tá bem purinho, né? Senta, fica mentindo, enganando, e é só isso. E o que é mais triste é quando uma pessoa que ela já passou do ponto. Porque se ela tá com 40, 50, 60, 70, 80 anos buscando ainda essas coisas, vai morrer louca. Porque é uma ilusão. E ainda ela não entendeu que é uma ilusão. E aqui ninguém tá dizendo eu não posso ter ninguém. Não. A diferença é o que você espera nisso não existe. Esse é o ponto. Você pode querer ter o que você quiser, do jeito que você quiser. A palavra fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Se eu sei o que é cada coisa, para que eu vou me iludir? Para que eu vou me desviar do caminho? Para que eu vou voltar dentro de uma escuridão? Para que eu vou arrumar um problema que eu não tenho? Para sentir o que eu imagino que seja bom, porque eu já não sinto mais nada. A partir do momento que a cabeça do homem já não funciona, ele vai ter que usar uma droga. É os azulzinhos, é os remedinhos, é não sei o que, sempre alguma coisa. Você pensa, a pessoa ela tá chegando já no final da vida e ainda continua se iludindo nas mesmas coisas. Salomão ele pôde viver a loucura disso tudo no máximo. Ele falou, aqui não tem nada. No prazer não tem nada, apenas uma troca espiritual. Porque nós nos tornamos uma só carne naquilo que nós nos juntamos. Uma só carne, um só espírito. E Deus fala, você vai pegar o teu espírito e juntar com o de uma prostituta? Você acha que o que está na mente de um não vai passar para a mente do outro, para o corpo do outro? Por isso que depois você se sente sujo. Por isso que depois você se sente arrependido. Não valeu a pena, você já quer ir embora. Já quer virar de lado, não quer nem tocar na pessoa. Quantas vezes já aconteceu isso? Quantas vezes você já sentiu isso?
Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver, e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Primeiro ele começou a buscar prazer nas pessoas, depois ele começou a buscar prazer nas coisas, aí começou a cachaçar, começou a beber, começou a buscar de novo o prazer. Ele tinha entendido que o prazer é loucura, mas vamos através da bebida, às vezes era isso que eu poderia estar me fazendo. Eu preciso me divertir, eu preciso me distrair, eu preciso viajar. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pudesse fazer durante a curta vida aqui na Terra. Então você pode ter uma certeza que ele gastou muito tempo fazendo isso. Gastou muito tempo. E ele percebeu que ainda assim aquilo era uma ilusão. E é o que normalmente nós fazemos. Porque na adolescência nós não temos recursos, nós não podemos sonhar, mas nós podemos comprar alguma coisa ou outra, ou receber alguma coisa, né? Os amigos da escola, né, que gosta de dar umas porcaria pros outros, e depois não se acha responsável por nada, não tem nada e tá aí, com 40, 43, 44 anos, na mesma vidinha, vida louca. Já não tem mais cabelo na cabeça, já não tem mais cor no dente, já não tem mais nada, né? Só. Porém, é um mentiroso compulsivo, que adora ficar brincando e dando risada, e eu sou assim, sem olhar para dentro de casa, o pai, a mãe, os irmãos, a vergonha que é essa pessoa. E a gente tem que se envergonhar do que a gente faz, de quem a gente é. Eu tenho que olhar a minha vida e falar, eu não vivi direito. Por quê? Continua assim, não tem problema nenhum. Temos as nossas maravilhosas clínicas de recuperação, né, para que o pai e a mãe possam ter um momento de descanso durante a vida, porque é assim, se a gente não educa enquanto é criança, Deus fala, castiga com a vara. Se a gente não coloca um limite, não tira o dinheiro e não tira as coisas, continua sendo assim. E ele fala que o filho tolo é a vergonha dos pais, e tudo está na palavra de Deus. Eu não estou aqui desejando mal para ninguém, mas refletindo aquilo que é a palavra. Ou eu leio a palavra e acredito na palavra, ou fico só vivendo de boas expectativas e reclamando onde foi que eu errei. Independente de onde nós erramos, agora nós vamos começar a acertar. Porque o evangelho é sobre agora, não é sobre o passado. Essa pessoa, ela cansou de buscar prazer nas pessoas, buscar prazer nas coisas. O que ela começou a fazer? Realizei grandes coisas. Construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Então ele foi começar a buscar o bem material agora. Construiu a casa, construiu as coisas. Engraçado ele citar a plantação de uva, porque como ele devia estar gostando de tomar um vinho, ele falou, eu vou fazer o meu vinho vai ser o mais especial dos vinhos. E ele começou a viajar nas coisas que ele fazia, que normalmente é o que a gente faz, tenta se especializar na fuga. Eu sou especialista da fuga. Você vai notar que a satisfação está em você quando você não precisar mais sair de dentro da tua casa para se sentir bem. Que você poder usar aquilo que você tem como a melhor coisa do mundo. Não existe melhor lugar para estar aonde Deus está. E se você ora dentro do teu quarto, dentro da tua casa, se você é satisfeito com as coisas que você tem, se você é agradecido, não existe melhor lugar para se estar. Eu posso olhar a vida de Salomão, que foi uma pessoa que teve, que conquistou e chegou lá e viu, falou, cara, eu vi tudo, e tudo é mentira, tudo é ilusão, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Ele cita muito essa expressão, correr atrás do vento. O que você ganha correndo atrás do vento? Não se ganha nada. Talvez para poder contar histórias e falar, olha o lugar que eu fui, olha as coisas que eu tive, olha a quantidade de mulher que eu saí, olha quanto não sei o que, e fica ali se gabando por coisas que não tem o menor valor. Porque nada dessas coisas pode tirar essa dor de dentro de você. Nada disso pode fazer uma pessoa que tem depressão levantar de uma cama. Nada disso, no momento que o teu pai, a tua mãe, o teu filho ou qualquer pessoa estiver doente, vai fazer diferença. Mas muito pelo contrário, você vai sentir que é justamente por essas coisas que você está sendo punido. Então por que continuar buscando essas coisas? Por que acreditar que eu preciso dessas coisas? Se algo não me pode levar para perto de Deus, certamente que está me levando para longe. Porque eu só posso andar por uma direção, ou eu estou caminhando para o céu, ou eu estou caminhando para o inferno. Ou eu decido que eu quero obedecer a palavra de Deus e a vontade de Deus, e para isso eu preciso conhecer, ou eu continuo vivendo a minha vida do jeito que eu acho. O que a gente não pode é entrar num domingo, num sábado, numa quarta, numa terça, dentro de uma igreja, passar uma hora ali, entre aspas,
adorando o Senhor, louvando o Senhor, e depois sair dali como se aquilo não existisse. Se você fizesse uma academia uma vez por semana durante 1 hora, seria eficaz na sua vida? Será que trazia algum tipo de diferença? Não faz diferença nenhuma. Então, ou nós começamos a fazer coisas que possam fazer diferença na nossa vida, ou nós vamos continuar vivendo com indiferença, iludidos e acreditando em coisas que não existem. Se a gente continua lendo esse mesmo livro de Eclesiastes, lá em Eclesiastes 2, versículo 9 a 11, a palavra do Senhor diz assim: Sim, fui grande, fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Mas, quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito. Sim, fui grande. Se Salomão fosse hoje em dia, vamos imaginar que ele é um influencer, 50 milhões de inscritos, dinheiro na conta, faz publi, faz sei lá o que, respeitado, onde vai tá cheio de gente, cheio de dinheiro, fui rico, sim, fui rico. Então nós não estamos falando com uma pessoa que sonhou, nós estamos falando com uma pessoa que realizou. E ele se comparado a todas as outras pessoas, porque talvez pudesse faltar isso, pudesse ficar aquela dúvida, né? Poxa, mas talvez se eu fosse o mais rico, talvez eu teria dado certo. Como se esse sentimento que a gente sente só pudesse passar se você estivesse num topo de uma montanha, onde você tivesse que vencer e todo mundo tivesse que perder. Porque é justamente essa ideia que nós temos equivocada das coisas, onde um pode ganhar e todo mundo tem que perder. Sabe outra coisa equivocada que a gente tem, que eu tenho percebido? Nas músicas eu tenho colocado Jesus em situações do cotidiano nosso, dirigindo um carro, andando de moto, brincando com um cachorro. E é engraçado que às vezes a gente olha Jesus junto do animal. O que nós pensamos? O cachorro morreu. Será que Jesus, ele é só o céu ou Jesus está aqui agora conosco? Será que eu não estou querendo crer num Deus que está longe de mim? Por isso eu tenho a tendência a olhar que isso não seria possível. Poxa, será que Jesus poderia estar do meu lado, andando de carro? Com certeza, quantos acidentes às vezes não acontecem e a pessoa sai ilesa e o carro sai totalmente destruído. E isso também não quer dizer que aqui morreu ou que aconteceu alguma coisa. Não, eu estou especulando. Eu quero ver Jesus vivendo a vida. Se eu estou ali, de repente, sentado num computador, eu creio que Ele está junto. Porque se os meus pensamentos estão em Deus, é sinal que Ele está junto comigo. O Espírito que Ele mandou, que Ele preparou, que Ele ensinou, que Ele planejou, é aquele que está comigo. Então sim, eu não olho fotos de Jesus fazendo as coisas como se fosse desrespeito, mas como se Ele estivesse conosco em todos os momentos. Emanuel não era um Deus conosco? Ele não disse que não iria mais nos deixar sozinho? E que já não somos nós mais que vivemos, mas Cristo que vive em nós? Então, se eu continuo ainda com essa visão de se Jesus está perto é porque eu morri, não, Jesus está aqui. Jesus está aqui, Ele está no meio de nós. Ou nós começamos a realinhar o nosso pensamento para pensar direito, ou nós continuaremos crendo e acreditando em ilusões. E Salomão, ele foi mais rico do que todo mundo, e tem um detalhe: e nunca me faltou sabedoria. Sabedoria sem obediência não salva ninguém. Sabedoria sem fazer a vontade de Deus foi o que nós falamos ontem. Será que Ele não vai chegar lá e falar: Senhor, Senhor, não construí o teu templo? Não ofereci mais de 1000 sacrifícios para você? Não celebrei a Páscoa, Senhor? Mas não me obedeceu. E o que adiantou casar com as mulheres estrangeiras? E aí? E aí? Consegui tudo o que desejei. Então Salomão, ele chegou. Tudo é tudo. Pensa você, o que você gostaria de ter? Você tem, toma, tá aqui. Só que vai chegar um problema que você vai entender que isso não vai trazer satisfação. Ah, mas é que você não sabe onde eu moro, você não sabe as coisas que eu passo. Tá bom.
vai ter tudo. Só que você vai continuar não tendo insatisfação. A ansiedade vai continuar, o medo vai continuar, a aflição vai continuar, o descontrole emocional vai controlar, a dependência emocional vai controlar, a compulsão alimentar vai, a vontade de ficar comendo doce, a vontade de ficar bebendo, a vontade de ficar procurando pornografia, e é só buscar prazer, mais nada. Porque quando a nossa alma quando nós estamos mortos espiritualmente, nós queremos fazer de conta que nós sentimos algo. Então nós temos que buscar algum prazer, mesmo que momentâneo, mesmo que pago. E isso se torna a nossa vida. Então nós conseguimos concluir que Salomão, ele fez o que podia ter feito de tudo. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Então se ele gastou-se a vida inteira, e é bem provável que isso tenha acontecido quando ele terminou o templo de Israel. Quando ele olhou e falou, acho que aqui o que Deus ele esperava que eu fizesse, eu já fiz. Eu vou viver a minha vida agora porque já passou um bom tempo servindo a Deus. E normalmente é essa forma estranha de crer, que quando chega a bênção a gente acha que já não precisa mais ter o compromisso e não precisa mais da presença de Deus. Então enquanto tá doente, ajoelha, ora, se entrega e vai, faz campanha e não sei o quê. Depois que passa, acabou. Enquanto tá ali a pessoa lá dentro de um hospital, numa UTI, tá ali, joelhinho dobrado, passou, já era. Esquece Deus em algum canto. Não evangeliza, não testemunha, não usa esse processo de poder ter voltado para trazer glória ao Senhor, nada. Continua vivendo a mesma vida porca. E depois não reclama que nada dá certo. E aí começa a colocar a culpa. Porque gosta mais de um, porque gosta mais do outro. É só isso. Gente sem Deus só vive reclamando. Só vive trazendo a desgraça para dentro de casa. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Enquanto ele estava ali trabalhando, enquanto ele estava se distraindo, porque o problema não é enquanto nós estamos fazendo, mas é quando nós paramos de fazer. O problema é justamente quando você não tem o que fazer. O problema é quando a pessoa saiu de casa. E aí você tem tempo, mas você não estava acostumado, Você precisou confrontar com o teu hábito. O problema é quando o quarto já não desarruma mais a cama. O problema é quando o lugar da mesa ele está ali vazio. Aí começa a ser o problema. Quando a rotina ela muda. Aí, enfim, o problema. Aí você começa a pensar na vida. Será que antes não era bom? Será que antes não estava legal? Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para consegui-las fazê-las, compreendi que tudo era ilusão. Então quando ele não tinha mais o tempo para construir, já não tinha mais festa para ir, já não tinha mais nada, ele já cansou daquilo. Fez tanto que cansou e ele chegou na mesma conclusão. Tentei buscar o prazer, era ilusão. Tentei conquistar as coisas, era ilusão. Fui o maior de todos os reis e era ilusão. Tive todas as mulheres que eu quis e era ilusão. E tudo é ilusão. Adiantou ter sabedoria sem obediência? Adianta ser um crente de 20 anos se não obedece a Deus em nenhum momento? Não adianta nada. Ou a gente aceita a palavra de forma integral e fiel, ou não vai adiantar nada. Não tinha nenhum proveito. Tudo que ele conquistou não podia ser levado para o céu. A única coisa que nós levamos para o céu é o amor que nós recebemos das pessoas, ou que nós damos às pessoas, e tudo isso vem de Deus. Então nós só levamos aquilo que Deus nos dá. Ele nos deu uma oportunidade de crescermos espiritualmente. E o que você tem feito da tua vida? O arrependimento ele começa sempre nessa pergunta. Poxa, o que eu tenho feito da minha vida? Por que será que nada tá bom pra mim? Qual que é o problema? Porque se o problema para você for uma pessoa, uma coisa, uma situação, você não tem problema. Porque o problema não são as coisas. Porque aqui Salomão ele buscou todas as coisas e ele falou, cara, nada disso. Tudo isso é ilusão. Eu não tô sabendo amar, eu não tô sabendo perdoar, eu não tô na presença de Deus e esse é o problema. E esse deveria ser o problema de todas as pessoas, tentar entender o que está na mente delas. Eu creio que cada dia mais, se você tem ouvido de forma recorrente, você tem conseguido entender os teus sentimentos e essa batalha espiritual. Não sei se você está lendo a Bíblia, mas deveria estar lendo.
Também não sei se você está ouvindo louvores, mas deveria estar ouvindo. Quanto mais tempo você gastar em Deus, menos tempo você vai estar gastando em ilusão. Pode ser muito bom ficar olhando rede social, imaginando, desejando, mas não vai te levar para o céu. Nós temos que encontrar um equilíbrio entre as coisas. Eu não estou dizendo, olha, você não pode fazer isso, mas você não vive só para isso. Só para ficar olhando TikTok, só para ficar olhando Facebook, só para ficar olhando Instagram, só para ficar vendo no YouTube. Cara, não dá. A nossa vida precisa ser servir ao Senhor. Nós precisamos entregar algo além, muitas vezes, de dinheiro para Deus. Porque a igreja, ela está perdida. A igreja do jeito que é hoje é perdida. Você esquece. Você fica olhando esses vídeos de gente de igreja aí, pelo amor de Deus. Leia a palavra. Aprende diretamente de Deus. Ali ninguém vai te passar a perna, ninguém vai te enganar. Está acessível a todas as pessoas. Está acessível a todas as pessoas. Você está recebendo algo de graça. Nunca foi pedido nada. Nada. Nada, nada, nada. Pensa nessas coisas. Aprende com aqueles que erraram, para não você ser o erro. Para você depois não passar pensando, poxa, eu não devia. Então a dificuldade que nós vivemos é a crença da ilusão que nós vivemos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos espirituais, que o Senhor ele possa ser o motivo de tudo aquilo que você vai fazer, e não porque você quer, não porque você acha, que nós possamos obedecer a Deus e principalmente nos arrependermos de todos os nossos pecados, de todas as vezes que nós nos iludimos com as coisas que o diabo colocava na nossa mente. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.